Meus amigos, como fortalecer a democracia para evitar a ditadura no Brasil é o tema que iremos abordar a partir desse momento. Eu achei oportuno tratar desse tema simplesmente porque vivenciamos no Brasil, no momento, ameaças de golpe de Estado para implantar uma ditadura no nosso país. De modo que, para lidar com esse tipo de problema e para apontar soluções que permitam evitar que ditaduras sejam implantadas no Brasil, tanto no presente quanto no futuro, é que decidimos abordar esse tema a partir desse momento. Portanto, como fortalecer a democracia para evitar ditadura no Brasil é o tema que abordaremos a partir deste momento. O nosso propósito, como o próprio título aponta, é promover o fortalecimento da democracia para evitar a implantação de ditaduras no Brasil no presente e no futuro. A democracia precisa ser fortalecida no Brasil diante das ameaças concretas à sua existência, oriundas de forças políticas de extrema-direita. O fracasso da democracia representativa, como é praticada no Brasil, está abrindo caminho para o seu próprio fim, se constituindo em terreno fértil para o advento de regimes de exceção, diante da frustração da maioria da população brasileira, que percebe a cada dia que participa de um engodo ao eleger falsos representantes. Esta insatisfação com a democracia representativa já se manifesta em cada eleição, no crescimento dos protestos nas redes sociais. Tudo isso explica o fato de ter havido no Brasil, desde 2013, grande mobilização social que começou com uma onda de protestos em São Paulo e se espalhou por várias cidades brasileiras, mobilizando milhares de pessoas para lutar pela construção de uma nova ordem política, econômica e social, em substituição à ordem política, econômica e social vigente, baseada na Constituição de 1988. Foi assim que surgiram grupos políticos de extrema-direita, neofascistas, que buscam a purificação da sociedade brasileira, com a implantação de uma ditadura, para livrar o Brasil das influências tóxicas de partidos e lideranças políticas de esquerda e seus aliados, os quais são por eles considerados culpados pela situação em que vive a nação brasileira. Claro que esta posição da extrema-direita neofascista, ela tem sido manifestada de várias formas, inclusive através das redes sociais. E o que estamos aqui colocando é a visão exatamente desses grupos neofascistas. Eu discordo inteiramente do entendimento que os grupos neofascistas fazem da realidade que nós estamos vivendo. O que eu apenas estou colocando é que o fracasso da democracia representativa contribuiu para que fosse criado um ambiente fértil
para o surgimento de grupos de extrema-direita que defendem essa posição. A minha posição é de defesa intransigente da democracia representativa, ou melhor, da democracia, baseada na Constituição de 1988. E mais, eu defendo um avanço na democracia representativa na direção do que eu denomino democracia participativa, que devemos explicá-la mais adiante. De modo que o quadro que há pouco relatei reflete a visão de muita gente no Brasil insatisfeita com o quadro que nós estamos vivendo. E o fracasso da democracia representativa não se manifesta apenas no campo político. Ela se expressa também no campo econômico e no campo social. Então, a crise política, econômica e social que o Brasil enfrenta é reflexo da incapacidade que a democracia representativa tem de apontar soluções para esses problemas. É preciso observar que o Brasil é regido pela Constituição da República Federativa, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Este documento marcou o fim da ditadura civil e militar e o surgimento da democracia no Brasil, que perdura há 34 anos. O processo de redemocratização no Brasil foi iniciado com a luta pela anistia em 1979. O texto constitucional começou a ser escrito em uma Assembleia Constituinte em 1987, formada por 8 comissões e 24 subcomissões temáticas. A Constituição de 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 estabelece em seus princípios fundamentais, em seu artigo 1º, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Em seu parágrafo único, informa a Constituição de 1988 que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Do artigo 1º, o respeito à dignidade da população brasileira e aos valores sociais do trabalho ainda não foram colocados em prática no Brasil, porque a grande maioria da população brasileira continua ainda marginalizada diante do gigantesco desemprego e do trabalho informal existente no país. Este é uma das expressões verdadeiras do fracasso da democracia representativa, e não atendeu aquilo que estabelece o próprio artigo 1º. Porquanto a população brasileira ainda continua marginalizada diante do gigantesco desemprego e do trabalho informal existente no país. Então, aquilo que o artigo 1º da Constituição estabelece, que a Constituição respeitará a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, por exemplo, não estão sendo atendidos na realidade em que nós vivemos no nosso país. A Constituição de 1988 estabelece, em seu artigo 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Na atualidade,
o Poder Executivo não contribui para a harmonia entre os poderes da União, diante do comportamento do atual presidente da República, de confrontação, sobretudo, com o Judiciário. O artigo 3º informa que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 3º ainda não foi colocado em prática no país. Esta é também uma das evidências do fracasso da democracia representativa no país. Não cumprir o artigo 3º da Constituição, de construir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tudo isso ainda permanece e eu diria até agravadas no momento atual que nós vivemos. O artigo 4º da Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios de independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Em seu parágrafo único, estabelece que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse parágrafo único do artigo 4º não vem sendo cumprido no atual governo. Com mais de 70 emendas constitucionais, o documento foi modificado ao longo dos 25 anos. Observe bem, com mais de 70 emendas constitucionais, o documento foi modificado ao longo dos 25 anos, acompanhando, claro, as mudanças da sociedade. Por melhor que seja a lei, ela não pode ser eterna. Eu admito isso. Com exceção das cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas, as normas precisam acompanhar as mudanças. Apesar da possibilidade de ser modificada, a Carta Constitucional também traz parágrafos que não podem ser mudados, como, por exemplo, o artigo 5º, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entre os pontos presentes nas cláusulas pétreas está a igualdade entre homens e mulheres perante as leis. Entretanto, o artigo 5º não vem sendo cumprido na prática, porque nem todos os brasileiros são iguais perante a lei. Não estão sendo iguais perante a lei. E ainda não há igualdade de gênero no Brasil. Haja vista que as mulheres têm, por exemplo, salários inferiores ao dos homens. Então não há igualdade de gênero só a partir desse ponto. E há também discriminação contra as mulheres simplesmente pelo fato de elas terem a capacidade de gerar um ser humano em seu seio. Então isto também é um fator que muitas vezes restringe. Isso é uma ação velada
de grande parte da população brasileira, de muitos setores econômicos, de restringir a participação feminina simplesmente por conta da maternidade. De modo que esse artigo 5º não vem sendo cumprido também. E essas são as razões pelas quais há um fracasso na democracia representativa no Brasil pelo não cumprimento dessa cláusula da Constituição. Desde a sua promulgação, a sociedade brasileira participou da Constituição de 1988, um direito previsto na lei. Durante 34 anos, o envolvimento da população foi visto em manifestações e em elaboração de normas. Por exemplo, a Lei da Ficha Limpa, promulgada em 2010, foi criada por iniciativa dos cidadãos brasileiros. Teve o objetivo de impedir que políticos corruptos, investigados no 2º grau de jurisdição, no Tribunal de Justiça, políticos que praticassem improbidade administrativa no exercício dos cargos públicos, conseguissem ser eleitos para concorrer a cargos públicos. Apesar de não ter sido colocada em prática na sua totalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Depois de mais de 2 décadas de ditadura civil e militar, ela se contrapôs diretamente à Constituinte anterior, a de 1967, considerada a mais autoritária das constituições brasileiras ao longo da história, que entre suas medidas estabelecia a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão, a censura da imprensa e o poder absoluto para o presidente da República fechar o Congresso Nacional. Assim, a Constituição de 1988 buscava retomar o caminho da democracia e a recuperação dos direitos dos cidadãos que foram golpeados com o golpe de Estado de 1964, com a implantação da ditadura militar. A Constituinte de 88 operou de fato como mobilizadora e catalisadora da definição de pautas em prol dos direitos humanos e significou a reconquista da cidadania e da democracia. E a participação da população foi alta na estruturação da Constituição de 1988, porque 15 milhões de brasileiros assinaram mais de 50 emendas ao texto básico. Foi a primeira vez que emendas populares foram permitidas em uma Constituinte brasileira e que se realizaram audiências e consultas públicas no Congresso Nacional. Ao todo, mais de 80 mil emendas populares foram propostas. Após a promulgação da nova Constituição, em 1988, houve, portanto, um novo arranjo político. Isso após a nova Constituição. Foi o Pacto Democrático de 1988, sustentado ao mesmo tempo pela nova Constituição e pelo presidencialismo de coalizão, uma forma de governo baseada na formação de grandes coalizões parlamentares. O Pacto Democrático de 1988 se baseia no entendimento de que a implementação das mudanças sociais anunciadas na Constituição de 1988 ocorreriam de forma gradual. De 1988 até o momento atual, houve avanços democráticos indiscutíveis no Brasil, como um verdadeiro choque de progresso. Em 2011 foi criada, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, para investigar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante a ditadura civil e militar. E no mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união estável homoafetiva
No ano seguinte, o mesmo tribunal reconheceu o direito ao aborto em caso de anencefalia fetal e confirmou a validade do sistema de cotas raciais nas universidades públicas. Em 2013, foi promulgada a PEC das domésticas e em 2014 a lei da palmada. Sobre a PEC das domésticas, é importante observar que ela ampliou esta proposta de emenda constitucional, ampliou os direitos trabalhistas das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E em 2014, a lei da palmada proibiu o uso de castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes a crianças e adolescentes. Apesar dessas políticas terem representado avanços democráticos inegáveis no Brasil, isto não implicou automaticamente na diminuição das relações de opressão em nossa sociedade. A conquista das cotas raciais ocorreu em paralelo à continuidade do assassinato de negros. A criação da Lei Maria da Penha não impediu o aumento de feminicídios. O reconhecimento de direitos a terras indígenas e quilombolas conviveu com a perseguição e violência intensa dirigida a esses grupos, assim como o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo continua a conviver com altos índices de violência contra a comunidade LGBTQIA+. A palavra democracia, meus amigos, é de origem grega e significa, pela etimologia, demos, povo, e kraten, governar. Foi o historiador Heródoto que utilizou o termo democracia pela primeira vez no século V a.C. Na Grécia Antiga havia democracia direta, em que os próprios cidadãos tomavam decisões políticas nas cidades-estados gregas. O modelo de democracia dos gregos foi denominado de democracia pura, a democracia direta, pois consistia em uma sociedade com um número pequeno de cidadãos, que se reunia e administrava o governo de forma direta. Devido à complexidade da sociedade moderna, tornou-se uma exigência outra forma de organização política, a da democracia indireta, também chamada de democracia representativa, que significa as pessoas serem eleitas por votação para representar um povo, uma população, determinado grupo, comunidade, etc. Democracia só pode ser governo do povo e de todos nós, pois o povo é realmente quem deveria reger o governo, embora faça indiretamente por meio de representantes escolhidos através do voto. Esta é a essência da democracia representativa. A primeira condição para a democracia existir é a eleição popular, a escolha dos governantes e de seus representantes pelo povo. Não basta, entretanto, a realização de eleição para caracterizar a democracia. A democracia não se esgota, portanto, na eleição dos representantes do povo. É preciso que os governantes, depois de eleitos, procedam sempre de acordo com as aspirações e interesses do povo que os elegeu. Este é o princípio da democracia. Durante seus mandatos, os eleitos deveriam agir sempre em consonância com a opinião pública. Não pode haver democracia em oposição à opinião pública, que é o que acontece muitas vezes em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. Quando não há essa consonância, o povo não governa, embora eleja os seus governantes.
A democracia representativa, no Brasil, manifesta sinais claros de esgotamento ao desestimular a participação popular, reduzindo a atividade política a processos eleitorais que se repetem periodicamente, em que o povo elege seus representantes, os quais, com poucas exceções, após as eleições, passam a defender interesses de grupos econômicos em contraposição aos interesses daqueles que os elegeram. O que é prometido em campanha eleitoral é, com raras exceções, abandonado pelos dirigentes do Poder Executivo e pelos parlamentares, após ocuparem seus cargos eletivos no Brasil. A partir deste momento, passam a prevalecer os interesses dos próprios governantes eleitos e dos financiadores de suas campanhas eleitorais, que nem sempre correspondem aos interesses da grande maioria dos eleitores. Essa que é a realidade que nós estamos vivendo. Na prática, tudo funciona como em cada eleição o povo oferecesse a cada dirigente do Poder Executivo e a cada parlamentar um cheque em branco para fazerem o que quiserem após ocuparem seus cargos eletivos. O que se constata, de fato, é a existência do Poder Executivo, a existência no Poder Executivo e no Parlamento de um grupo de eleitos sem controle social e cada vez mais distantes das reivindicações dos cidadãos. Tudo isto explica por que várias cláusulas expressas na Constituição de 88 não tenham sido cumpridas. A ausência de controle social dos eleitos e seu descompromisso com a Constituição e também as promessas de campanha que eles fazem só tendem a reforçar a ideia da inexistência de diferenças substanciais entre os partidos políticos, em que muitos deles se transformaram em meros cartórios eleitorais, e a aumentar a frustração com a democracia representativa e as instituições políticas no Brasil. Para fazer avançar a democracia no Brasil e aperfeiçoar a democracia representativa, torna-se indispensável a institucionalização da democracia participativa, com o povo deliberando, em última instância, sobre planos e orçamentos de governo em todos os níveis, federal, estadual e municipal, através de plebiscito e de referendo, como já acontece em vários países europeus, particularmente na Escandinávia, considerado atualmente o modelo ideal do exercício do poder político, pautado no debate público entre governantes e cidadãos livres, em condições iguais de participação. A democracia participativa significa os cidadãos se tornarem parte, se sentirem incluídos e exercerem o direito à cidadania, ter vez, voz e voto. A participação dos cidadãos não pode ser entendida como dádiva ou concessão, e sim como um direito. E é essa a minha visão dessa questão. As instituições políticas existentes no Brasil, desde 1988, eu considero como uma grande conquista democrática do povo brasileiro, frente às trevas da ditadura civil e militar que durou de 1964 a 1985. Mas, de forma alguma, são expressão de uma verdadeira democracia, que só poderá ser alcançada com a democracia participativa. Esta é a minha visão a respeito do problema. A democracia representativa, como ela é praticada no Brasil, não atende às necessidades do país. E ela é responsável por essa gigantesca crise que nós estamos enfrentando hoje. Inclusive, o surgimento de grupos extremistas de direita que pretendem implantar uma ditadura no país. A democracia participativa seria a forma de evitar que planos de orçamentos de governo sejam impostos à população, atendendo à vontade exclusiva dos governantes e dos grupos econômicos, como ocorre na democracia
representativa praticada atualmente no Brasil. O insucesso da democracia representativa foi um dos fatores que contribuiu para que setores políticos de extrema-direita passassem a negar a democracia, pugnando pela implantação de uma ditadura como solução para obter dias melhores, sem corrupção em todas as esferas do governo, sem uma justiça elitista que decide em benefício próprio, como vimos recentemente com a decisão do STF de aumentar os salários dos seus ministros, e sem um parlamento que protege interesses escusos através de orçamentos secretos e leis que garantem os interesses dos de cima e castigam os de baixo. A constatação de que grupos de extrema-direita, neofascistas, ameaçam a democracia obriga atualmente a todos os democratas do Brasil, como é o meu caso, a somar esforços para impedir a tentativa de golpe de Estado em curso e pugne por uma proposta de um sistema democrático radicalmente diferente do atual, que somos obrigados a defender para impedir a tentativa de golpe de Estado e, com isso, resultar em retrocesso político institucional. Para a democracia no Brasil ser fortalecida, e eu enfatizo isso, é preciso, portanto, institucionalizar em nossa Constituição a democracia participativa, como condição sine qua non para barrar as tentativas de grupos políticos de extrema-direita neofascistas de destruírem as conquistas democráticas alcançadas com a Constituição de 1988 e implantar uma ditadura de um país no presente e no futuro. Então, esta é a mensagem, meus amigos, que estamos lhes transmitindo, mostrando como fortalecer a democracia. Primeiro, a necessidade de fortalecer a democracia representativa em nosso país. E esse fortalecimento implica necessariamente na incorporação em nossa Constituição da democracia participativa. Seria uma forma de a população contrabalançar a influência no poder econômico e neutralizar governantes que não cumprem a Constituição e não atendem às necessidades da população. Se nós queremos evitar que eventos como esses que estamos assistindo atualmente no Brasil se repita no futuro, nós temos que fazer com que a nossa Constituição incorpore a democracia participativa, em que a população passa a ter voz, vez e voto. Esta, portanto, meus amigos, é a mensagem que eu transmito para todos vocês neste momento de gravidade que o país enfrenta, em que nossas instituições democráticas estão ameaçadas por extremistas de extrema-direita que pretendem implantar uma ditadura em nosso país. Fica aqui meu abraço fraternal para todos e a certeza de que nosso país não trilhará o caminho da ditadura, e sim da democracia, e que ela, no final, prevalecerá em benefício de toda a população. O meu abraço fraternal para todos.